Olá, irmãos, essa é a nossa quinta aula. O nosso assunto hoje é correlação. Nas aulas anteriores, a gente foi apresentado ao método devocional de estudo bíblico. Primeiramente, fizemos aquele voo panorâmico sobre as 4 etapas desse método e depois nos aprofundamos quanto à observação e, posteriormente, à interpretação. Nessa aula, nós vamos, então, tentar refletir, entender melhor o que significa correlação dentro dessa metodologia OICA de estudo devocional da Bíblia. Eu tinha dito para vocês anteriormente que a correlação é uma etapa associativa, né? Se a observação é uma etapa exploratória, se a interpretação é uma etapa de tradução, agora na correlação nós estamos numa etapa associativa, na qual nós vamos buscar associar o entendimento que a gente condensou até aqui com outros textos da Bíblia. E por causa disso, a pergunta que traduz essa etapa é: quais outros textos confirmam a ideia central? Que ideia central é essa? É justamente aquela ideia central que você identificou na etapa anterior, que foi a etapa da interpretação. Então veja, você não vai procurar um texto igual a esse. Você vai procurar um outro texto ou alguns outros textos que tragam a mesma ideia central. Ou seja, que eles tragam o mesmo argumento principal, a grande mensagem que você identificou na etapa anterior, que é a etapa da interpretação. Não sei se vocês lembram, eu tinha dito a vocês também que essa etapa, a correlação, ela funciona como aquilo que na matemática a gente chama de a prova real, não é? Que eu disse a vocês que lá na minha época, muito tempo atrás, chamava de noves fora. É um recurso que você usa para tentar perceber se você fez a conta certa, não é? Da mesma forma a correlação. Se você quiser saber se a sua interpretação está indo bem, se todo o trabalho que você fez até agora está caminhando numa direção certa, a correlação muitas vezes é esse ponto de parada onde você vai tentar perceber se as escrituras estão apontando naquela mesma direção. Ou seja, se a ideia central que você identificou na etapa anterior, se ela está de acordo com outros textos da Bíblia ou se ela está brigando com o que a Bíblia como um todo fala sobre aquele assunto. Essa etapa existe devido a um dos principais princípios de interpretação que já vem sendo usados desde o século XVI. Então imagine você, né? Lá no século XVI, quando os irmãos começaram a traduzir a Bíblia para a língua do povo, quando eles começaram a dizer que somente a Escritura é fonte de autoridade sobre as nossas vidas, em matéria daquilo que se deve crer, foi necessário também que eles elencassem alguns princípios interpretativos. E o primeiro deles foi um princípio chamado analogia da fé. A analogia da fé diz que a Bíblia é sua melhor intérprete, ou as Escrituras interpretam as Escrituras. Então, por causa disso, para que a gente honre o princípio da analogia da fé, é que eu acho muito importante que a gente tenha esse tempo de checar a nossa interpretação à luz de outros textos bíblicos que possam confirmar a validade do trabalho que a gente fez até então. Bem, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o método histórico gramatical. Vocês lembram que a gente havia dito que o OICA é um submétodo. Existem muitos submétodos, né, metodologias, passo a passo, do grande método interpretativo que nós usamos, que é o método histórico-gramatical. E embora o método histórico-gramatical contenha apenas 2 palavras em sua nomenclatura, ele não é feito apenas de gramática e de história, mas ele é feito também da análise teológica do que a Bíblia como um todo fala acerca de determinado assunto.
Então, eu acho que isso aqui já é suficiente para a gente entender a importância desta etapa, a importância da correlação dentro do método devocional. Ela honra o princípio da analogia da fé e ela honra também os componentes do método histórico gramatical. A pergunta então é, como fazer isso? Como é que você consegue achar outros textos, né, correlatos com aquela ideia central que você acabou de identificar? Os alunos dizem assim, eu não tenho um computador na cabeça. Eu não tenho a Bíblia inteira decorada na minha mente. Como é que eu vou conseguir achar isso? E mais uma vez a gente volta para aquilo que a gente tinha dito em aulas anteriores. Quando desafios aparecem diante da gente, o que a gente precisa fazer é achar ferramentas ou metodologias. Então, existe ferramenta para você que não tem a cabeça de computador, né? Você que ainda não decorou a Bíblia inteira, eu não sei como é que você foi capaz de não tê-la decorada inteira, né? Existem ferramentas para isso, ferramentas bastante acessíveis, como por exemplo o celular. Então veja, muitas vezes eu estou tentando correlacionar, eu lembro de algum versículo assim por alto, sabe? Uma coisa parecida assim. Eu vou lá no Google e coloco ali, escrevo algumas poucas, né, palavras que eu lembro e coloco Bíblia. Só dá um enter, ele vai certinho no versículo que eu estava imaginando. Da mesma forma, se você não tem um versículo em mente, mas você tem um tema em mente, então você imagine justificação, Bíblia, o Google vai te levar para diversos versículos bíblicos. Nunca utilizei o ChatGPT para isso, ou outras plataformas de IA, mas imagino que eles possam fazer um trabalho bacana também nesse sentido, né? Bem, ferramentas impressas. Acho que ainda precisamos falar disso, né? Na minha época, quando eu comecei a estudar OICA, existia, aí a gente não tinha celular, smartphone, até mesmo internet era uma coisa que eu pelo menos não tinha acesso. Mas existiam uns livros chamados Concordância Bíblica. Esses livros eles eram, né, publicados separadamente. Depois eles começaram a aparecer no final das nossas Bíblias de estudo. Então uma boa Bíblia de estudo, no finalzinho vai ter lá Concordância Bíblica. E ali você tem listado em ordem alfabética os principais temas e vocabulários bíblicos. Então se você está, por exemplo, querendo correlacionar algum versículo sobre oração, vai numa chave bíblica, né, numa concordância bíblica, procura o termo oração. Eu acho bacana assim, quando você procura o substantivo, oração, mas você pode também procurar o verbo, orar, né? Vice-versa, tá? Então sempre procura o substantivo e procura o verbo relacionado também, porque às vezes você vai ter melhores achados de uma outra forma. Se você estava em orar, você vai achar muita coisa boa em oração. Ou se você está insistindo em oração, você vai acabar achando muita coisa boa no verbo orar. Se tiver palavras, né, relacionadas, por exemplo, intercessão, petição, súplica, procura isso também. São termos associados que estão totalmente relacionados ao tema oração, não é? Então, petições, intercessão, clamor, tudo isso aí pode trazer bons resultados, né, para você. Uma outra forma da gente também pesquisar é através desses nossos aplicativos da Bíblia. Esse que você baixa gratuitamente, todos eles têm lá um determinado recurso de busca, sempre é uma lupa, né, aquele ícone da lupa. Você pode colocar palavras ali, você pode colocar temas, que esses aplicativos também vai trazer um monte de coisa para você. Então, a princípio, essa etapa parece ser bastante difícil, ela parece ser bastante desafiadora, mas à medida em que a gente vai praticando e à medida em que a gente vai se familiarizando com essas diversas ferramentas que podem nos ajudar, a coisa vai começando a ficar mais viável. A princípio parece totalmente inviável, mas depois você vai percebendo que sim, é possível. Além disso, à medida em que você começar a meditar, a estudar a Bíblia de uma forma assim aprofundada, você mesmo
vai formando um repertório de textos bíblicos, de versículos bíblicos, com os quais você vai relacionando os seus novos estudos. Então é normal que quem está na estaca zero talvez não tenha muita coisa armazenada na mente para poder correlacionar, né? Mas a partir do momento que você vai tendo experiência, que você vai crescendo nessa habilidade, você tanto fica mais esperto em utilizar ferramentas, quanto você vai também acumulando na memória mais e mais material com o qual você possa relacionar, tá bom? Então falamos sobre procurar palavras também, né, correlatas. Uma outra dica, busque também palavras opostas. Por exemplo, se você está estudando sobre obedecer, você vai procurar obedecer, você vai procurar desobediência. Não, obedecer e obediência. Mas vai procurar também desobedecer e desobediência, né? Muito do que você está estudando, você vai também ter muito ganho quando você observa o que é oposto a isso aí. Entendeu? Bem, deixa eu aqui fazer uma advertência para vocês. Aqui é aquela coisa assim, aquele sinal de perigo. Não confundir correlação com harmonia. Correlação é uma coisa, harmonia é outra, completamente diferente. O que é harmonia? Correlação você já sabe, é o que eu disse até agora, né? São textos correlatos, a ideia central identificada na interpretação de um determinado texto bíblico. Harmonia é outra coisa completamente diferente. É quando dois autores bíblicos contam a mesma história. A harmonia só vai acontecer dentro do gênero narrativa, tá? No gênero poesia não vai ter harmonia, no gênero profecia não vai ter, nas cartas... A harmonia é um fenômeno da narrativa. Então, no Novo Testamento você tem, por exemplo, evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e muitas vezes eles contam a mesma história. Um traz alguns detalhes, o outro traz outros detalhes, mas é a mesma história que está sendo contada. No Antigo Testamento também, entre os livros históricos, muitas vezes você tem autores diferentes contando as mesmas histórias. Não é isso que você busca quando você está fazendo correlação. Até porque, como eu disse, esse fenômeno só existe do gênero narrativa, né? No nosso exemplo, por exemplo, no Salmo 1, não tem como você procurar a harmonia do Salmo 1, porque não é uma narrativa. Em primeiro lugar, não é uma narrativa, é uma poesia. Mas isso acontece muito. Quando os alunos inexperientes estão tentando correlacionar textos das narrativas, o erro número 1 é buscar um outro texto que conte a mesma história. Isso não é correlação, isso é harmonia, e isso só vai ser possível com os livros narrativos. Dentro dos outros gêneros da Bíblia, isso não vai acontecer. Vamos dar um exemplo prático disso. Imagine que você está meditando naquela passagem bíblica em que Jesus Cristo acalma uma tempestade. E à medida em que você estuda, você descobre que a lição principal, a mensagem central, a grande ideia daquela narrativa é que por meio dela o evangelista está provando que Jesus é Deus. Porque só Deus é que tem o poder para gerenciar as forças da natureza. Não é? O que é que você vai procurar para poder harmonizar isso aí? Será que você vai procurar um outro evangelista que conte essa mesma história? Não. Você vai procurar um outro texto da Bíblia que fale sobre a divindade de Cristo. Poderia ser, por exemplo, Hebreus 1, não é? Não está contando a mesma história, mas está apontando na direção da ideia central que eu identifiquei. Está claro isso? Bem, esse era um alerta. Agora vem uma sugestão. Qualquer texto que aponte na mesma direção está correto. Se você acha um outro texto bíblico que aponta na mesma direção daquela ideia central identificada, está correto. Agora, se além de correto você quer fazer algo sim belo, primoroso,
Se você quiser ganhar nota 10 mesmo, então busque correlacionar textos de gêneros literários diferentes. Por exemplo, se você está meditando nessa passagem que fala sobre Jesus Cristo acalmando tempestades, aí você traz um salmo que fala que é Deus quem preside as tempestades, e tem um salmo que fala isso. Então isso fica muito bom, porque você sai de uma narrativa e mostra como ela está de acordo com a poesia bíblica. Imagine que hajam outras histórias, e há diversas outras histórias, cuja mensagem central é comprovar que Jesus é Deus. Mas não pega bem correlacionar uma história com outra história. Porque aí você vai precisar contar outra história, contextualizar outra história, trazer os outros personagens, trazer o outro enredo. E isso fica muito cansativo, para o ouvinte especialmente. Então, sugestão número 1, tá bom? Se você quiser fazer uma super correlação, busque correlacionar gêneros literários diferentes. Então, se você está numa narrativa, procura uma poesia, procura uma profecia, procura uma carta que aponte na direção da mesma ideia central. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é: busque relacionar testamentos diferentes. Se você está no Novo Testamento, quem sabe você não encontra uma boa correlação em outro gênero literário no Antigo Testamento. Gente, nem sempre é fácil fazer isso, mas quando você consegue fazer isso, aí você faz aquele golaço, né? Porque você está mostrando como a Bíblia toda está em harmonia, como a Bíblia toda é convergente. Então você mostra que ela converge em termos literários, mas em termos também intertestamentários, ela está apontando na mesma direção. E é tão bom quando assim, você pode dizer: essa ideia está totalmente de acordo com algo que tinha sido dito centenas de anos antes pelo profeta Isaías, por exemplo, quando ele disse isso ou aquilo outro. Então você mostra como a Bíblia toda está em unidade. Ok? Bem, essas são as nossas orientações. O que é que nós temos aí no nosso guia? Correlação. A pergunta que traduz essa etapa, recapitulando aqui, é: quais outros textos confirmam a ideia central? E aí a orientação é: pesquise um ou dois textos bíblicos correlatos à ideia central do texto estudado. Veja, quando você está procurando textos, muito provavelmente você vai achar muito mais do que 2. Você vai achar 5, 10 textos. Aí você vai dando aquela lida, né, aquela leitura dinâmica, e rapidamente você consegue identificar quais são os melhores, quais são os mais pertinentes à ideia central que você identificou na etapa anterior. Então, eu estou aqui imaginando que você vai sempre encontrar muito mais do que aqueles que você vai selecionar para registrar, né, para utilizar no seu estudo devocional. Então você pesquisou vários, escolhe um ou dois, não precisa mais do que isso. Um ou dois, fechou, né? E depois diz assim, ó, registre as referências selecionadas. Então, se o estudo é para você, de repente nem precisa você copiar o texto bíblico correlacionado todo. Basta você registrar as referências bíblicas, ok? Então veja, aqui não tem nada para você escrever assim de parágrafos e parágrafos, não, só tem referências para você registrar. Pergunta: você precisa explicar a correlação? Resposta: não, não precisa. Porque se você fosse explicar os textos correlacionados, aí você iria entrar num ciclo sem fim, não é? Você ia ter que observar o texto correlacionado, trazer a ideia central dele e tudo mais. Não. O texto correlacionado, se ele for de fato pertinente à ideia central, ele é autoexplicativo, ou seja, ele dispensa explicação, certo? Se ele é bom mesmo. E aí desde antes, né? Se o texto foi bem observado, se a mensagem central foi extraída com exatidão, os textos correlatos dispensam explicação. Se precisar explicar, é porque não está tão bom assim ainda.
tá bom? Eles precisam ser autoexplicativos no contexto que você já estabeleceu através da observação e da interpretação. Quando você tão somente menciona os textos correlacionados, as pessoas vão entender tudo. Vai dizer, ok, realmente tudo a ver. Tá bom? Vamos então voltar aqui ao nosso exemplo de Salmo 1, versículos de 1 a 3, né? Nós já tínhamos escrito as observações e já tínhamos escrito então a interpretação. Então faz de conta que você está em casa com seu caderninho de estudo bíblico devocional. Agora você vai anotar número 3, correlação. Vocês lembram que na etapa da interpretação, nós identificamos que a ideia central do autor, naqueles 3 primeiros versículos do Salmo, né? Primeiro, era demonstrar como Deus abençoa aquele homem que vive de acordo com a sua palavra. Não era essa a ideia central? Quais outros textos da Bíblia falam sobre isso? Sobre a bênção de Deus, sobre aqueles que vivem em obediência à sua palavra. Veja, eu não estou procurando texto sobre árvore. Não estou. Eu não estou procurando texto que fala sobre a roda dos escarnecedores. Não estou. Porque isso era tudo ideia secundária, né? A gente viu que a ideia central é a bênção, a felicidade e a prosperidade daquela pessoa que vive em obediência à palavra de Deus. Então eu posso pesquisar textos que traz palavra, obediência, tudo que está relacionado a isso. Palavra, obediência, felicidade, prosperidade, já que esse era um termo utilizado ali no texto bíblico. Você vai encontrar muita coisa e à medida em que você então encontrar, você vai lendo e vai selecionando. Eu então selecionei 2 aqui para vocês. Eu quero anotar e quero ler também. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Veja se vocês acham se isso tem alguma coisa a ver com aquilo que nós tínhamos lido em Salmo 1, de 1 a 3. Josué capítulo 1, versículos de 7 a 8. Josué 1, de 7 a 8, que diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha como até nisso parece salmo, né? De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí, dá certo? Eu creio que dá, não é? Então ele fala a mesma coisa, dessa bênção que vem em decorrência de uma vida de obediência à palavra. Veja, eu acho que só aqui eu já teria obedecido àquelas 2 sugestões, que era trabalhar um gênero literário diferente. Então, eu saí do gênero poesia no Salmo para o gênero narrativa aqui em Josué. Mas eu ainda não tinha cumprido a 2ª sugestão, que é correlacionar com um testamento diferente. Esse é o meu 2º versículo bíblico. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo de número 25. Tiago 1, 25. Que diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Obediência, prática e, consequentemente, bênção, felicidade e prosperidade. Nos termos biblicamente definidos, né? Então pronto, dessa forma aqui eu vim agora para um gênero literário diferente, né? Saí de uma poesia e vim para o gênero epistolar e também saí do Antigo Testamento para o Novo Testamento.
Então, dessa forma, eu trago textos que estão apontando na mesma direção da ideia central identificada, utilizando gêneros literários diferentes e também testamentos diferentes. Bem, eu espero que essas orientações e esses exemplos dados sejam claros para vocês, tenham sido o suficientes para vocês perceberem como é que a gente busca fazer uma correlação do texto bíblico que, de fato, possa colaborar com o nosso estudo. Não é juntar qualquer texto ali, colar qualquer texto ali, somente para preencher a lacuna. Não, tem que ser um texto que venha, de fato, contribuir na construção desse argumento ao longo do meu estudo bíblico devocional. Na nossa próxima aula, então, nós iremos falar sobre aplicação. Como é que eu trago o texto para a minha vida? Como é que eu me aproprio de um determinado texto bíblico? Eu espero você lá.